Nada o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Preste atenção com todos os detalhes no que disse o Edmundo. Eu adoro o Pedrinho, embora ele tenha errado demais comigo, e hoje errou de novo. Porque ele não tem propriedade de me excluir do grupo da Sempre Vasco. É um grupo que eu o levei para participar, então acho que ele está muito soberbo, muito metido, muito de nariz em pé, achando que é mais do que as outras pessoas só porque hoje ocupa a cadeira de presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma demonstração gigantesca de ingratidão e uma demonstração muito grande também de que o poder modifica as pessoas, porque não é e nunca foi esse tipo de pessoa que eu convivi. Mas tudo bem, provavelmente ele não queira que eu fique sabendo das coisas que estão acontecendo internamente lá do Vasco. Então, a partir de hoje, há sim, de fato, um rompimento total. Vamos ver quem é que sai ganhando nessa queda de braço. Enfim, tem muita coisa que deveria ser explicada pelo nosso presidente. Né? Presidente esse que fala quando quer, só fala em causa própria, só ele serve, só ele é bom, mas os resultados são péssimos, os resultados são horríveis. A parte administrativa me parece até que está indo bem, né? Porque tem bastante gente competente lá, em termos da reforma de São Januário, da recuperação judicial, mas no campo é um fracasso, uma decepção atrás da outra, e sempre com a figura do Pedrinho à frente de tudo. Para mim é uma grande decepção, de verdade. O menino que eu conheci no futebol de salão ainda lá no Vasco é completamente diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou a dar os seus primeiros passos como profissional, humilde, é bem diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. Isso, para mim, é uma grande decepção. Mas não é pessoal de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. De tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. De fato, tem muita, mas muita coisa errada nessa gestão do senhor Pedrinho. Que tanto me assusta, assim, porque eu não acreditava que ele fosse capaz de fazer tanta coisa errada como ele está fazendo agora. Já são 7 meses que eu não falo com ele, que eu não estou lá dentro, mas as coisas que eu fico sabendo são verdadeiramente absurdas. E eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, sou um dos fundadores, botei a minha cara para que esse grupo assumisse, né? E claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição, e a única certeza que eu tenho é que eu serei
contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco. Mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga aí o título de campeão brasileiro, o ano que vem ganha Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama. Qual é a importância do Edmundo neste contexto? Ele está entre os maiores ídolos da história do Vasco, isso é incontestável. Além do que ser um grande ídolo, um grande vascaíno, fala do Vasco diariamente e é envolvido com a política do clube. Tem um peso enorme. Para onde o Edmundo seguir, certamente vai levar uma legião de sócios ao lado. Claro, alguns contra. Faz parte da política. Fato é que o Edmundo está inserido na política. Ele é ídolo de uma geração de torcedores do Vasco. Assim como o Ademir Menezes, o Queixada, formou uma geração de torcedores. O Roberto Dinamite, o Edmundo tem a dele também. Isso é incontestável. Muito importante a gente acompanhar os próximos passos e, principalmente, saber se o Edmundo, em algum momento, vai falar o que ele sabe. Ele falou aí na live, se eu falar algumas coisas, as pessoas que não gostam do Pedrinho irão adorar. O Lanús estava inclusive perdendo, foi buscar um empate, mas o Vasco tem que fazer valer a sua força, o seu melhor momento técnico em relação à equipe venezuelana. Uma outra informação, Lucas Freitas não foi com a delegação, ele está com um problema no pé, na fascite plantar, está fora do jogo, aliás, provavelmente nem contra o Vitória, né? Contra o Vitória o Vasco não tem o Paulo Henrique, está suspenso, mas o Lloyd Augusto viajou, fez um exame de imagem ontem, ainda em Brasília, nada detectou, e ele viajou com a delegação. A pergunta é, se ele sentiu, se foi um aviso, vale a pena colocá-lo em campo por alguns minutos, em determinados momentos, contra o Puerto Cabello? Ou será melhor deixá-lo tratando lá, com o departamento médico do Vasco, a fisioterapia que está por lá, voltar com ele para o jogo com o Vitória? Nem vai para o banco. Se é para pensar em poupar, como foi o Verratti, é melhor olhar para frente. Ele entrou bem contra o Palmeiras. Foi uma perda que o Vasco teve naquela partida. Bom, antes de falar sobre Edmundo e Pedrinho, eu quero fazer um convite super especial para você, porque rodada de meio de semana é de Libertadores, é de Sul-Americana, tem muitos jogos importantes e todos eles passam aqui, ó. KTO.bet.br, tá passando aqui o QR Code, eu vou deixar no comentário fixado o meu link para você dar aquela moral. Apostar com responsabilidade para maiores de 18 anos. Lembre-se, ganhar ou perder vai fazer parte do jogo. Então, não acho que você vai virar um apostador profissional que vai ganhar dinheiro com isso, vai deixar o seu trabalho. Não, isso é burrice. Não seja burro. Brinque, divirta-se. Eu, por exemplo, no último fim de semana, coloquei R$3 em placares exatos. Se ganhasse, iria lá em cima, mas um deles não deu, eu perdi R$3. Isso é apostar com responsabilidade. Fechado? E não esquece, tem a Liga do Milhão. O maior pontuador, o cara que pontuar mais, vai levar R$1 milhão no final do ano. Então, você está convocado, vamos juntos. Bom, deixa eu falar sobre o assunto que tomou conta dos grupos do WhatsApp, principalmente aqueles que gostam muito da parte política, né, que vivem esse assunto na sua efervescência, gostam saboreiam esses temas, né? Eu tenho minhas restrições. Mas ontem o Edmundo, na live do canal dele, do Mundo Ed,
resolveu abrir o coração e revelou que foi expulso do grupo do WhatsApp da Sempre Vasco. A Sempre Vasco, só para contextualizar e que todos possam entender. A Sempre Vasco é um movimento político, é um grupo político criado em 2010, que foi oposição às gestões do Eurico, do Campelo, do Salgado e sempre tentando, via Júlio Brandt, na candidatura, emplacar um presidente. Já são 15 anos de militância. Pedrinho e Felipe entraram depois do Edmundo, segundo Edmundo, ele é um dos fundadores. E o Edmundo, mesmo não estando na gestão, ele estava no grupo do WhatsApp. Imagino eu que dentro desse grupo muitas coisas venham a ser tratadas. E o Edmundo passa a ter conhecimento que está no grupo. Pois bem, segundo o Edmundo, o Pedrinho o retirou do grupo. Isso para ele foi o estopim de uma guerra que ele acaba de declarar contra o presidente do Vasco. Que guerra é essa, Azevedo? Eu vou explicar. O Edmundo diz o seguinte, abre aspas, se ele quer porrada, agora a porrada vai comer. E eu não sinto, ele sente. Sei de muitas coisas que o torcedor gostaria de saber. Não me queira como inimigo. Eu já avisei isso a ele, fecha aspas. Resumindo, o que trouxe o Edmundo na live do canal dele. O Pedrinho não se manifestou, o Pedrinho está com a delegação na Venezuela. O Edmundo disse que o Pedrinho está muito soberbo, está muito marrento, deu o poder e conhece a pessoa, enfim. Diz que agora ele quer saber quem da Sempre Vasco está ao seu lado, quem não está. Cara, bom, isso todo foi o cenário que eu passei para vocês poderem entender, para quem não acompanhou. Eu, Fábio Azevedo, vou falar porque sou amigo dos dois. Esqueçam o ídolo Edmundo, esqueçam o presidente Pedrinho, eu era amigo dos dois, né? Antes dessas funções. Claro que a minha profissão trouxe essa possibilidade de conhecer os dois, de conviver, de ser amigo, de jogar bola. Inclusive fomos campeões, eu e Edmundo, jogando pela Band. Mas assim, cara, eu fico muito triste. Eu, Fábio Azevedo, fico muito triste quando dois amigos e dois ídolos do mesmo clube que eu torço, que é o Vasco da Gama, acabam brigando. É claro que você vai dizer assim, pô, mas o Pedrinho não brigou. Quem veio a público e brigou foi o Edmundo. Ok, mas qualquer que tenha sido uma atitude interna que tenha levado a esse rompimento externo, me entristece. Porque vejo nesses dois caras de muita representatividade, hoje um é o presidente e o outro para mim tinha que ser o embaixador do Vasco para onde o Vasco fosse. O Edmundo é uma figura que... Vasco, Edmundo. Roberto Dinamite, Vasco. São palavras que se associam. Marcas, né? Vasco, Edmundo, Vasco, Roberto Dinamite. Então, assim... Mas nesse momento em que o cenário político fala mais alto, em que ele se sentiu alijado do processo, ficou muito pé da vida com a saída do grupo e declarou mesmo, disse que agora é guerra contra o Pedrinho. Sabe quem perde com isso tudo? Sempre o Vasco. Não é a Sempre Vasco, é sempre o Vasco. Porque aquela expressão que está no nosso hino não entra em campo. A união. Essa palavrinha que parece tão difícil no Vasco. Não quero julgar quem tem razão, não cabe a mim julgar, porque eu não sei todos os fatos. O Edmundo trouxe o lado dele, o Pedrinho ainda não trouxe o dele, e mesmo assim, cada um conta do seu jeito. Mas como torcedor, que foi para a arquibancada cantar muitas vezes, é Edmundo, qual é, a gente fazia, lembra? Pedrinho, embaixadinha, chocolate, cara, quantas vezes eu e você, torcedor, fomos para a arquibancada gritar por eles. E hoje, eles estão gritando, ou pelo menos um deles. Isso me entristece. Isso mostra que o Vasco não tem um dia de paz. E o Vasco não consegue se unir. A partir do momento em que o Vasco consiga se unir, o Vasco será uma potência mundial. O Vasco é um clube deteriorado, é um clube separado, fragmentado, e que muitas pessoas não pensam no bem Vasco. Basta olhar em volta, você, torcedor, conhece alguém
que espera a derrota para aparecer e falar: eu avisei, não sabe isso, não fez aquilo. Tem gente que até torce para dar errado, para dizer: eu avisei, porque se der certo, o cara vai falar o quê? Fico triste, torço para que eles se entendam, que tranquem a porta, se xinguem, se saiam na porrada, não literalmente, mas bum, depois zerou. Pelo bem do Vasco. Edmundo é um cara importantíssimo na história do Vasco e que seria muito útil estar junto como embaixador do Vasco, como é o presidente Pedrinho. Não falo nem como ex-jogador, como ídolo do Vasco, que erra na parte do futebol, em contratações, está buscando o Fernando Diniz, vai anunciar a qualquer momento, já está acertando aí salários, tem nada 2 milhões, 1 milhão, nada disso, tá, torcedor? Então, cada hora chuta um valor, esquece, tem nada disso, tá? Mas assim, administrativamente, grandes passos estão sendo dados, a RJ é um deles, o rompimento com a falida 777. Mas se eu posso pedir uma coisa aqui e aos dois amigos publicamente, é que vocês se entendam. Porra, Edmundo e Pedrinho, sempre o Vasco em primeiro lugar. E com vocês, ao nosso lado, torcedor. Somos todos Vasco. Ninguém é mais Vasco ou menos Vasco. A gente pode apurar agora à noite, agora eu posso falar com tranquilidade, é que o Fernando Diniz deve ser anunciado pelo Vasco até o final dessa semana no máximo. O Vasco já tem um acerto com o Diniz, o Vasco já está acertando questões financeiras, questões de tempo de contrato, questões salariais foram muito bem organizadas. Até esse acordo salarial foi uma informação do nosso irmão Carlos Berbert, que deu essa informação ainda há pouco também, a gente confirma essa informação. E agora vamos aguardar o anúncio oficial do Vasco. Acho que o Diniz pode vir a ser um ótimo técnico para o Vasco. Fernando Diniz é um cara que é muito enérgico e eu gosto muito disso nele. Fernando Diniz é um treinador que consegue tirar de jogadores de nível mais baixo. Por exemplo, eu acho que ele vai conseguir melhorar a zaga do Vasco. Se tratando de jovens, eu acho que o Fernando Diniz conseguirá fazer o Ryan jogar. Porque o Ryan é muito forte, o Ryan é um jogador muito móvel e nas mãos do Diniz pode virar um grande jogador. Acredito nisso. Eu acho que o Diniz hoje, dentro das opções de mercado, é o melhor nome. O Vasco não tem dinheiro para trazer o Jorge Jesus, gente. Não tem dinheiro para trazer o Zé Mourinho. Não tem dinheiro para trazer o Sampaoli. Não tem dinheiro para trazer o Ancelotti. Então o Fernando Diniz é o melhor nome. Eu desafio você a me falar um nome melhor do que o Fernando Diniz agora, para trazer para o Vasco. Não tem. O melhor nome no mercado chama-se Fernando Diniz. Não tem outro nome. Pelo menos na minha honesta opinião. O Roberto mandou aqui: Edu, você que anima o canal, link é estressado, o Barão é velho. Parabéns pelas informações. Obrigado, Roberto, mas eu sou mais estressado que eles. José Nilson, ele vai ser nossa última salvação. Patrick, trazer um zagueiro da base. O Vasco mandou hoje, por sinal também informação, o Luiz Gustavo já estava lá, agora o Lincoln viajou também, já que o Lucas Freitas voltou ao Rio de Janeiro para tratar um trauma na face plantar. Problema na sola dos pés, vai estar fazendo tratamento. Então, teremos zagueiro de base viajando, 2 dessa vez, Luiz Gustavo e Lincoln viajando com a delegação. Pô, o Rodrigo mandou Doriva, tá de sacanagem, né? E o Crespo? Cara, o Crespo, eu não penso que o Crespo seja esse cara tão barato também, não, para o Vasco conseguir contratar. Acho até bem complicado de se contratar o Crespo. Alex Viano, Jorge Santana, tá de sacanagem. Mas de brincadeira comigo. Rodrigo Dias, melhor no mercado é o Luiz Castro. É caro. É caro, cara. O Luiz Castro hoje é muito caro. Vai pedir acima dos 2 milhões. O Vasco não tem dinheiro, gente. Não adianta, não vai ter dinheiro para pagar. Essa é a realidade. Não dá para ficar mentindo aqui pro torcedor, fazendo malabarismo, criando história. Essa é a verdade. Infelizmente. Ó, o Diego vem também. Crespo no Vasco. O Vasco tá liso? Sim, tá liso. Pro Crespo, tá liso. O Zé Henrique. Mas o Diniz está pedindo 2 milhões. O Luiz Castro vai aceitar isso aí também. Não, cara, mas o Vasco não vai pagar 2 milhões. Não vai.
O Vasco vai pagar no máximo 800, 900 mil, não vai pagar 2 milhões. Pode esquecer. Eu também acho que o Diniz vai dar certo no Vasco. Eu acredito muito que o Diniz possa dar certo no Vasco, gente. Sendo muito sincero com vocês, eu acredito bastante que o Diniz possa dar certo. Pedro Teixeira, tô fechado com o Diniz. Foda-se. Eu tô também. Oséias Cardoso, Lucha. Não dá nem vontade de comentar, Oséias. O que o Luxemburgo, onde o Luxemburgo tá trabalhando hoje em dia? Vocês têm que entender que acabou, cara. O Luxemburgo não existe mais. Ele acabou pro futebol, porra. Não adianta desejar um cara desse no Vasco. Não adianta mais. Acabou. Luxemburgo acabou pro futebol. Não dá mais, galera. Esquece Luxemburgo, porra. Pelo amor de Deus. Vamos ter noção. Vamos ter um pingo de noção. É muito mais fácil colocar o Felipe de técnico até o final do ano do que trazer o Luxemburgo, porra. Tá louco, mano. Não tem o mínimo de cabimento uma coisa dessas. Não tem. O Oliveira São Luxemburgo tá indo pro Santos ser diretor, pura bucha. Isso aí. O Zé falou que eu tô puto. Rodrigo Dias, esse cara é doido. É doido, pô. Pô, vim aqui na live falar de Luxemburgo, é coisa de maluco, gente. Tem que ser muito maluco pra vir aqui falar de Luxemburgo, pô. Tá louco. É Diniz, ponto. Não temos o que escolher. É isso. Cara, não tem outro, gente. É o Diniz, ponto. Não tem. Vamos escolher quem? Qual outro nome? É Diniz, ponto. Não tem outro. Infelizmente. Vão pedir o saque do chat para ser técnico. O Alex Viana, brincadeira à parte, Edu, mas o Brasil tá com uma safra baixa de formação de técnicos. Já tem tempo. Agora, o pessoal pedindo Thiago Carpini aqui. Muito fraco, gente. Não tem pra que Carpini no Vasco. O Vasco precisa de um treinador que seja disposição. Coisa que o Fernando Diniz é. Eu não tenho dúvida que esse cara vai chegar aqui e vai fazer o que tem que ser feito. Que é baixar a porrada. Que é chegar no vestiário e tomar o vestiário para ele. Porque hoje, o vestiário do Vasco não é do comando. É de algumas lideranças do grupo. E não pode ser assim. Não dá certo. Time nenhum onde lideranças de grupo mandam mais que treinador dão certo. Ainda mais aqui, que as lideranças de grupo que temos são jogadores bem fracos, por sinal. Fernando Diniz tem que chegar para fazer o trabalho dele. Pega a chavinha lá, pega um cabo aqui, ó, pega a chavinha, entrega a chave do departamento de futebol na mão dele e, pelo amor de Deus, deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. É melhor assim. É melhor assim. Porque quanto mais tempo a gestão Pedrinho e Marcelo Santana tiverem para ir ao mercado, maior a possibilidade deles fazerem outra cagada na escolha do treinador. Ou alguém aqui tinha dúvida que o Carille ia ser demitido antes do campeonato acabar. Todo mundo sabia disso. Só que foram fazer uma economia porca e trouxeram o Carille. Agora vão pagar salário pro cara até o final do ano. E o torcedor vascaíno é que se ferra. Então o único nome hoje de verdade no mercado é o Diniz. Léo Jardim pode deixar o Vasco. Clubes sondam situação do goleiro. A boa fase de Léo Jardim no Vasco da Gama tem chamado a atenção de outros clubes do futebol brasileiro e até do exterior. Segundo fontes ligadas ao mercado da bola, o goleiro de 29 anos vem sendo sondado por equipes que buscam reforçar a posição para o segundo semestre da temporada. Apesar de ser um dos destaques do time carioca desde sua chegada, Léo Jardim começa a atrair o interesse de clubes de maior investimento, que veem no arqueiro um nome seguro e experiente. A diretoria vascaína ainda não recebeu propostas oficiais, mas já está ciente da movimentação nos bastidores envolvendo seu camisa 1. Entre os interessados estariam clubes da Série A, incluindo um gigante do futebol paulista, além de possibilidades no mercado europeu. O nome do Palmeiras, por exemplo, já foi especulado como um dos que monitora a situação do jogador, embora ainda não haja negociações concretas. Léo Jardim tem contrato com o Vasco até 2025 e ainda não aceitou a proposta de renovação com o Vasco. Mas só deixaria São Januário mediante uma proposta que agrade tanto ao clube quanto ao jogador. Internamente, o goleiro é considerado peça-chave no elenco cruzmaltino.